Quer fazer uma coisa caricata? Tipo, eu sou Glauber Koradesky, eu sou Diego Borges. Diego, é, daqui 2 dias a gente vai filmar o espetáculo. Como é que foi a história desse espetáculo até aqui? Como é que a gente chegou até as vésperas da filmagem dessa peça? Muito tempo, né? Acho que esse é um processo que começou em 2018. Na verdade, começou um pouco antes, 2017, com um encontro nosso, inclusive, em Portugal, né? Com o Francis, com a Kênia, contigo, com o Jonathan. E surgiu o desejo de criar um solo, né? Criar um espetáculo solo. E na altura eu conversei com o Francis e fiz a provocação para ele me dirigir. E então, lá a gente começou a trocar e-mail e começou a pensar sobre o que poderia ser o espetáculo. Enfim, um ano se passou, a gente se encontrou em Fortaleza, graças ao apoio do Porteiro Acima das Artes e do Andrei, que estava à frente também desse projeto lá em Fortaleza. E aí a gente passou 45 dias, eu e Francis, trabalhando numa sala de ensaio, enfim, nós dois, durante esse tempo para poder levantar algum material. A gente partiu de uma frase que era: o que podemos dizer sobre esse tempo que a gente estava vivendo lá em 2018, né, que era ano de eleição também no Brasil. Enfim, muita coisa estava acontecendo e a gente não imaginava o que viria pela frente também, né, tudo que a gente passou até aqui. A gente acabou realizando um ensaio aberto em Fortaleza, que foi bem recebido pelos nossos convidados, né, pelo público que a gente tinha na altura. E aí a gente falou, acho que esse projeto tem muito potencial, né? A gente trabalhou sobre a temática do tempo, né? Sobre o tempo que a gente vivia, enfim, o tempo futuro, o tempo passado, memórias. A gente trabalhou bastante sobre esses materiais, que eram materiais que eu também trazia, né, da minha trajetória, e que o Francis também trouxe através dos programas. A gente trabalhou com um programa de performance, enfim, com vários jogos que o Francis também propôs, e enfim. E o João também, o João Turque veio também ajudar a gente um pouco nessa elaboração de dramaturgia já lá em 2018. E aí a gente fez o FAC, depois disso a gente fez um projeto para o FAC, que é o Fundo de Apoio à Cultura, que agora está, né, patrocinando e apoiando esse projeto. E aí pronto, a gente conseguiu o dinheiro para fazer o espetáculo. Quando vocês fizeram lá atrás em Fortaleza, ainda não tinha patrocínio, não tinha... Não tinha. A gente tinha um apoio do Porteiro Acima das Artes, que nos cedeu, né, espaço, uma logística. A gente também teve o apoio da UFC, e que também, enfim, o Francis, como docente de lá, ele conseguiu, né, uma parceria. E aí os alunos também participaram do processo, né? Os alunos, o Francis convidou alguns alunos dele que nos auxiliaram também na criação, que foi super bacana. E aí até surgiu essa ideia da gente ter estagiários sempre durante, né, o processo que a gente foi montando. Eu acho que, aí pronto, aí acho que eu estou falando que é um processo longo porque, e eu acho que é bonito a gente pensar sobre isso também, porque eu acho que a gente foi criando etapas que foram se concluindo também ao longo desse tempo, né? Então a gente não criou uma coisa, talvez com uma, né, com essa, uma coisa que fosse se maturando e se transformando. A gente foi criando esses projetos porque era muito tempo, né, de um encontro até o outro. A gente passou 2018, depois mais um ano, a gente se encontrou em 2020, aí a gente teve a pandemia, que parou tudo de novo, e a gente precisava fazer esse projeto presencial no início, né? Então a gente parou mais um ano e se encontrou em começo de 2021, que o Francis veio para São Paulo, eu já estava morando aqui em São Paulo, e a gente teve mais um encontro. Então a gente elaborou outra versão do projeto, já tinham passado 2 anos, né, desde Fortaleza. Então já era outra coisa, né? A gente já tinha outras inquietações, outros questionamentos, outras perguntas. E aí foi quando o Francis trouxe a proposta de a gente trabalhar sobre a arcada, né? Sobre as memórias, sobre a história que esses dentes carregam. E aí a gente levantou um outro espetáculo, né? Que tinha mais ou menos 35, 40 minutos. A gente filmou, foi um ensaio que a gente filmou, não teve público dessa vez. Mas foi super bom fazer, né? Foi super forte pra gente. Fazia muito sentido também aquilo, naquele momento, né? Que a gente estava... depois de tudo que a gente tinha passado, um ano de pandemia, muitas mortes, muita confusão, né, política e social do Brasil. E aí
A gente teve mais um lockdown em 2021, que foi em março, e a gente teve que parar de novo o processo. E aí a gente retomou agora, né, em novembro de 2021, e já com a presença da Kênia, que o Francis convidou para dividir a direção. Kênia Dias. Kênia Dias, que você conhece bem. E aí a Kênia chegou e a gente olhou para esse material que a gente tinha criado em fevereiro, e aí a gente foi pensar sobre esse novo, né, esse novo tempo também, o que nos atravessou, o que mudou na gente. Enfim, aí transformou de novo em outra coisa, né? O projeto foi para outro rumo. Mas eu acho que a gente traz, acho que está tudo aí, existe um fio que liga, né, toda essa trajetória, com certeza, né? Eu acho primeiro também o desejo da gente estar junto, acho que é uma equipe que se gosta muito também, né? Acho que isso é muito, muito bom, poder trabalhar com pessoas que você admira e gosta. E eu acho que o que a gente vai fazer agora é uma outra coisa, mais uma vez, é um outro resultado que é muito processual também ainda, né? Eu acho que tanto eu quanto a Kenny, enfim, o Francis também, acho que a gente tem um cuidado muito grande com o processo, né? Não só com a obra, o resultado em si, mas como se dá o processo, como que se dá, né, os meios de criação. E eu acho que essa obra que a gente vai apresentar para o público, né, através da filmagem, acho que ela reflete também muito sobre o processo todo, né? E como a gente teve pouco tempo agora em novembro, né, é um mês que a gente está trabalhando intensamente para criar essa performance, esse projeto, a gente resolveu assumir a linguagem do vídeo e abandonar por enquanto né, a perspectiva de criar uma narrativa linear para o teatro, né, para o público que estaria presente. Então a gente basicamente agora potencializou as imagens que a gente tinha, né, durante esse processo. Novas imagens surgiram, novas propostas e textos também. E eu acho que a gente vai ver isso, assim, é o resultado é um resultado processual também, que reflete muito o tempo. Eu acho que o tempo é uma questão, sempre foi uma questão, né, que está desde o início, então, que reflete o tempo e que fala bastante agora sobre isso, né, sobre o que a gente carrega, né, nos nossos dentes e o que a gente carrega na nossa trajetória. Então, eu tô bem feliz, assim, com esse projeto pelo processo, né, pelo que a gente viveu junto e por poder estar rodeado também de artistas que eu admiro bastante. E acho que a gente traz, né, com esse trabalho também, vários questionamentos, né? A gente mais pergunta do que responde, né? A gente traz um questionamento profundo sobre o ser, né? Sobre a vida que é finita, né? Sobre essa arcada que vai sobrar de todos nós, né? Essa unidade que no fundo é a humanidade, né? Todas as suas singularidades, mas que no final o que resta da gente são os nossos ossos, né? E essa história que fica, que são muitas histórias. Legal, é interessante que você está falando de um processo muito longo, né? Que tem uma semente, sei lá, em 2017, que não estava muito configurada como ideia, mas como desejo lá atrás, e vai atravessando esses 4 anos, que é um tempo em que muitas trajetórias mudam. Eu imagino que a sua trajetória também mudou nesses anos, já que a gente está falando do que as nossas trajetórias guardam, né? Você acha que o que você guardou, viveu nesses 4 anos, mudaram o seu jeito de olhar para o trabalho e mudaram as questões que você gostaria de abordar nesse trabalho? Que, vendo assim, começa sobre o tempo e vai para um pensamento de finitude, que é uma das maneiras de olhar para o tempo, né? Você acha que isso tem a ver, por exemplo, com o que a gente viveu durante a pandemia, com a nossa convivência com a perda, com a morte? Que
tem uma mudança evidente que é a transposição do vídeo, do teatro para o vídeo. Isso já é uma consequência, parece, do que a gente viveu na pandemia e da dificuldade da gente se encontrar. Então o trabalho ele já se modifica estruturalmente, a forma dele, por conta do que a gente viveu nesses 2 anos. Você acha que as questões que estão no trabalho, as suas questões relacionadas à sua trajetória nesse período, também alteraram o que vai ser o trabalho, essa versão de agora? Com certeza, Glauber. Não tem como a gente atravessar, né, o que a gente passou sem se modificar, né? Eu acho que eu não esperava, né? Nunca imaginei que eu viveria uma coisa dessas, que a gente viveria uma pandemia, né? E quem diz que passou por isso ileso, não sei, eu tenho minhas dúvidas, né? Eu estava num mundo paralelo, porque isso afetou muito, né, a nossa maneira de ser, de pensar, né, de conviver principalmente. E as questões foram se metamorfoseando, né? Assim, acho que a gente foi compreendendo com essa espera também, com esse tempo que foi um tempo mais dilatado, que foi um tempo que passou muito rápido ao mesmo tempo, que deixou a gente trancado, quem podia ficar trancado, né? E também tem todas essas questões, né, que surgiram, né, sobre as relações, sobre quem sai, quem não sai de casa, quem pode, quem não pode, né? Como é que a nossa sociedade reagiu a isso e como é que a política também influenciou também todo esse panorama que a gente está hoje, né? Que são mais de 600 mil mortos e que poderia ter sido evitado, enfim, todo esse questionamento que a gente sabe. E sobre a trajetória enquanto artista, eu acredito que enfim, acho que todo o material de trabalho do artista vem da própria vida, né? Acho que a gente não consegue separar as coisas. Então, isso afeta a minha trajetória completamente, afeta a minha maneira de olhar o outro, olhar para o próprio teatro, para a própria arte e perceber como ela é mais ainda fundamental, né? Eu acho que a arte nos mantém realmente sãos, né, dessa realidade né, que a gente viveu tão presente assim, e que nos tira, nos salva nesse sentido, né, de que a gente através dela pode questionar, a gente pode refletir, a gente pode mudar um pouco do mundo mesmo. Eu acredito muito nisso, porque é isso. Acho que as nossas linguagens, elas foram mudando, né, também. A linguagem do que a gente chamava de teatro e o questionamento que a gente traz, né, sobre o que é teatro, que agora, o que não é teatro. É teatro, a gente está fazendo um filme, é teatro, não é teatro, né? Acho que você também queria saber de você, o que você acha disso? Vai me entrevistar. Mas acho que sim, as questões mudaram, o tempo passou, muita coisa aconteceu, né? Então, as questões foram mudando para esse projeto. Então, eu acho que foi bom essa maturação também, né? Do processo, do tempo, dessas reflexões, o tempo que a gente teve para pensar mesmo, né? Eu acho que a gente teve muito tempo para pensar nas coisas, né? Interessante. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente não vai... É claro que o que eu espero, que a gente planejou, enfim, eu acho que a gente tá aproveitando a realidade, o que a gente tem, o que nos... como é que eu posso dizer isso? Eu acho que a gente aprendeu, eu pelo menos aprendi a conviver mais com o presente, né? Com o presencial, com a possibilidade. A gente estava falando de aceitar o processo, né? De entender as coisas que aconteceram, como elas se deram, a conjuntura que foge à nossa vontade, ao nosso desejo e à nossa capacidade de contorná-las. Ele estava contando um pouco sobre isso, sobre olhar para o processo dessa maneira. Reconhecer, né, o processo, acho que não no sentido de passividade, né, mas sim no sentido de transformação, né, de como a gente se transforma com o tempo, né, e o processo está na vida também, né, quando eu falo do processo, não só o processo artístico, mas tudo que a gente viveu na individualidade, né, na vida pessoal mesmo, durante a pandemia reflete no que a gente está querendo dizer também, discutir. Então, a concretude, para mim, ela está muito presente nisso, né? Eu acho que no trabalho a gente vai falar sobre isso, né? Vai falar sobre pele, osso, músculo, dente,
né? Tudo que nos forma e nos acompanha, e conta sobre a nossa história, e carrega a nossa história. E é isso, essas discussões, né, esses questionamentos que foram se transformando ao longo do tempo. E a subjetividade de cada um, como é que cada um também se encontra agora depois desse tempo, né? Desses encontros e desencontros. O encontro foi uma questão, né? Francis morando em Fortaleza, eu morando em São Paulo, eu estava em Brasília, depois fui para São Paulo, enfim, os encontros também foram difíceis e a gente ainda teve essa preocupação com ressignificar isso, né? Como é que agora está presente? Como é que a gente trabalha com material novo, né? Também dentro dessas fricções que foram causadas pelo tempo, pelas questões que a pandemia trouxe, né? Pelas questões individuais. Diego, você falou agora que o trabalho tematiza um pouco o corpo, né, e tudo aquilo que o constitui de maneira concreta, músculos, ossos. E aí me deu um gancho para essa pergunta que eu queria te fazer, que é: você tem uma trajetória super forte de pesquisa em teatro físico, você já saiu do Brasil para fazer oficina, você desenvolve um workshop voltado para esse trabalho. Como é que você traz essas questões da sua trajetória para o Arcada? Você acha que essa sua história de formação como ator está presente no trabalho? De que maneira você acha que isso aparece aqui? Com certeza, né? Eu acho que o que eu pude contribuir também com esse trabalho é justamente nesse lugar de compreender o movimento enquanto uma expressão sensível da relação entre corpo e mente. Eu gosto de pensar que tudo está em movimento, né? E a criação, ela se dá em movimento o tempo todo. Então, o trabalho que a gente chama de trabalho físico, né, que é o teatro físico, talvez eu chamaria de criação em movimento, né? Eu acho que tem a ver com a gente dançar a imaginação, compreender o processo criativo mais nesse lugar enquanto matéria viva, né? Porque o movimento ele existe até na imobilidade, né, do corpo. Então, eu gosto de pensar sobre isso, sobre como a gente cria a partir do que se move, do que é movimento, que é o nosso corpo. E eu acho que nesse trabalho a gente traz, né, e com a ajuda da Kenia Dias, com certeza, que também dialoga muito nesse lugar, né, do movimento enquanto pesquisa, enquanto linguagem. Então a gente vai ver bastante movimento, até na imobilidade. E você está sozinho em cena? É a primeira vez? É a primeira vez que eu estou sozinho em cena. Bom, agora como a gente ressignificou, né, a linguagem, eu sinto um certo alívio, menos pressão, porque de fato eu tenho já também uma relação com a câmera um pouco mais tranquila, né? Já tenho mais experiência também com o cinema e tudo. Mas ainda tenho o desejo de trazer isso para a plateia, para o público presente. Então, foi um desafio grande, né? Desde o início do processo, estar em cena sozinho, trabalhar com o diretor, só para mim, né? Ali me provocando, né? Me instigando, me desestabilizando muitas vezes. Então, eu atravessei esse processo com a companhia do Francis e de todos, né? Todo mundo da equipe. E não saí ileso disso, assim. Mudou muito também sobre como eu olho para o meu próprio trabalho, para o meu próprio modo de operar, de criar, né? Eu acho que eu mudei até esses dispositivos, né, que eu gosto de chamar de dispositivos poéticos, que são esses dispositivos de criação, a partir das provocações do Francis, da Kenia, do João, enfim, e vocês estão chegando, né, nessa reta final também para provocar também a gente, né, a encontrar outros questionamentos. Então, eu acho que o solo ele tem uma responsabilidade, né, parece acrescentada no que a gente tem para dizer enquanto artistas, mas eu acho que esse trabalho ele não reflete só o Diego, né? Eu acho que ele tem um pensamento bem interessante que é uma mistura desse coletivo, né? Dessas subjetividades que cada um trouxe para o projeto e que transformou a minha própria linguagem. Então, muitas vezes
eu olho para mim mesmo, né, executando o espetáculo e eu vejo um outro lugar que eu nunca não teria chegado sozinho, né? Então é muito rico isso, olhar para isso enquanto metamorfose do meu próprio jeito de estar em cena, de pensar a cena, né? E aceitar isso também e deixar com que isso aconteça, né? Legal. Vamos fazer uma rapidinha? Bate-bola. Rapidinha, surpresa, bate-bola. Vamos falar de dente. O que você fez com o primeiro dente que você perdeu? Eu joguei no telhado. E perder dente pra você é? Perder memória. E uma memória da cadeira do dentista? Arrancando o dente, eu sozinho, fui no dentista, essa é uma memória triste, toda vez que eu arrancar é triste, né, dolorida. A minha mãe trabalhava, eu tive que ir no dentista, eu tinha uns 10 anos, fui sozinho no dentista. E o dentista olhou e resolveu arrancar um dente, sem consultar minha mãe, sem consultar. E eu cheguei em casa sem um dente, e não podia ter arrancado aquele dente, não tinha motivos para quê. E eu lembro do dentista subindo na cadeira para conseguir arrancar meu dente que não saía. Assim, então é uma imagem que eu tenho desses 10 anos de dor e de agonia, assim, de estar sozinho também, né? Foi a primeira vez que eu arranquei um dente mesmo. Um sorriso que você não esquece. Um sorriso que não esquece. Eu sou muito sorridente, na real, eu gosto muito de sorrir. Mas eu não sei, ai meu Deus. E arcada em uma imagem. O projeto? A peça, o projeto, o seu desejo nisso. É difícil essa pergunta. Eu acho que a imagem que eu tenho é do encontro. É um encontro, né? É uma festa onde as pessoas se encontram e que existe uma finitude também nisso, né? Então é um ritual.